o entrevistador é o Silvestre Ferreira, que herdou o nome do capitão Silvestre Ferreira, que participou na Primeira Guerra Mundial, e através dos documentos dele também me surgiu bastante gosto em aprofundar a história. Sou formado em Gestão de Empresas, fui gestor, fui jornalista e fui professor. E o Carlos também vai dizer. Sou Carlos Sousa, de nome completo Carlos Manuel Leite Ribeiro de Sousa, natural daqui de Guimarães, nasci na freguesia de Oliveira do Castelo. Trabalhei na repartição de finanças de Guimarães. Fui presidente da Junta de Azurém. Sou atualmente o juiz da Irmandade de São Nicolau e sempre acompanhei os assuntos relacionados com a nossa terra. Então vamos começar. Então, como é que foi e quando foi o primeiro contacto que tiveste com o Regimento de Infantaria 20 de Guimarães e a Primeira Guerra Mundial e a participação do regimento na Primeira Guerra Mundial? Ora bem, o conhecimento do Regimento de Infantaria 20 foi motivado pela amizade que havia entre a minha família e um senhor chamado Álvaro Machado, que foi segundo sargento na Primeira Guerra Mundial. Esse sujeito acompanhava-me todos os dias, ou quase todos os dias, tratava-me por homem, e tudo aquilo que ele falava comigo era relacionado com duas situações. Ou era o Regimento de Infantaria 20, que ele esteve ali no Passo do Duques de Bragança, e sobre o Vitória. Ele foi dono de uma pastelaria cá em Guimarães, na Rua Santo António, onde depois, posteriormente, esteve a Sapataria Oliva, e era lá um género de tertúlia. Foi onde conheci também o Sr. António Pimenta, que era o indivíduo que trouxe os brasileiros para a Vitória de Guimarães. Ele falava-me na guerra, ensinava-me certas determinadas coisas, dizia que tinha passado horrores na Flandres. Eu tinha 5, 6 anos de idade, mas ele tratava-me sempre por homem. Tudo que falava comigo era sempre ao homem, isto, aquilo, aquilo outro, aconselhava-me. E então, uma das coisas que ele dizia é que não gostava dos ingleses, que os ingleses que traíram o nosso exército. Já naquela altura ele dizia ao homem: olha, nós andamos pela direita e eles andam pela esquerda. Nós temos 1 metro, eles têm a onça. Eles não são tudo ao contrário dos nossos. E hoje, amanhã, depois, ele falava, até que um dia, no dia do meu crisma, há a festa na igreja da Senhora de Oliveira e há a cerimónia eclesiástica, e ele vai lá, entra na igreja, que me diz depois, entra e sai de um momento para o outro. Chegou à minha casa e disse: ao homem, tu deste-me o maior desgosto da minha vida. Eu disse: Sr. Nobre, eu não sei o que é que lhe fiz. Tinha o pai 10, 11 anos, nessa altura. E então ele disse: entrei na igreja de Nossa Senhora de Oliveira, a nossa igreja, e o teu padrinho da crisma foi o maior covarde que vi na minha vida. Eu disse: mas eu não sei de nada. Olha, nós estávamos formados lá em cima na estação. O batalhão estava formado para ir para a França, de comboio, e há um tenente que dá-nos apoio moral a todo o batalhão. Nós seguimos no comboio, chegámos à França e esse tenente não apareceu, fugiu. Posteriormente ele disse-me quem era, e passados 50 anos, nas pesquisas que andei a fazer, aparece a ordem de deserção do Exército, numa ordem do Exército. Okay. Portanto, ele é que fomentava todas essas ideias. Os primeiros contactos com a guerra. Bom, depois, entretanto, nós fomos para o serviço militar. Eu não sei se foi antes ou depois que tiveste o interesse de saber mais sobre esta matéria. Ora bem, eu posteriormente fui para o Exército, fui para as Caldas da Rainha, e das Caldas da Rainha vim para a Leiria para tirar a especialidade. Em Leiria, por obra do acaso, eu vou fazer serviço
ao Mosteiro da Batalha, onde está o soldado desconhecido. Ele tinha-me dito, era eu rapaz, que não havia um soldado desconhecido, haviam dois. Era um que representava as tropas da África e outro que representava as tropas da Europa. E, por coincidência, eu fui viver para uma casa que ele tinha na rua São Bento da Vitória, no Porto. E, nessa altura, eu tive pena de uma coisa, um ato que eu podia ter feito e que não o fiz. É que ele tinha pendurado numa das paredes a máscara de gás dele. Quando ele faleceu, tenho a certeza absoluta que a máscara de gás foi para o lixo. E se eu lhe tenho pedido, ou se a tenho tirado, eu tinha ficado com ela. Uma das coisas que, a partir daí, eu comecei a pensar em tentar fazer a história do R20, até porque ele faleceu em 1969. E meses antes de ele falecer, esteve comigo, já eu tinha 22, 23 anos, e disse-me assim: ó homem, eu não tenho nada, tenho uma coisa para te dar. A única coisa valiosa que eu tenho, eu vou-te dar. E deu, foi a caderneta militar dele. Quando ele falece, eu fiquei admirado de ele não ter ido para o talhão dos combatentes da Primeira Guerra Mundial. Estou com o filho dele, com o Sr. Abílio Amaral, e disse ao Sr. Abílio: porquê é que o Sr. Álvaro não foi para... É que não havia nenhum documento que provasse que ele tinha sido combatente na Primeira Guerra. Eu disse: eu tenho a caderneta dele. Aí tens, então vais-me dar. Disse ao Sr. Álvaro: ó, Sr. Abílio, o senhor fica a saber que o Sr. Álvaro gostava muito de si, mas também gostava certamente mais de mim. E ele ofereceu-me pela gratidão que eu tinha para com ele e ele tinha para comigo. E assim foi que comecei a ter o pensamento. Pois. E então, há uma certa altura em que decidiste mesmo estudar isto a fundo. Ora bem, depois de me aposentar, eu tinha aquele bichinho metido na minha cabeça para descobrir o porquê, porque eu perguntava ao Sr. Álvaro, quando eu era pequeno: Sr. Álvaro, mas foi uma guerra tão grande e tão má que você me diz, e não há quase ninguém. E ele dizia: uns morreram, outros vieram meio malucos, outros vieram gaseados, e uma grande parte foi preso. Eu toco a tentar saber e descobrir as origens da batalha, tudo que se passava sobre a Primeira Guerra Mundial. Depois tive conhecimento com um tenente, o tenente Ernesto Moreira Santos, foi comandante da Guarda, e que ele me falava que tinha sido um dos heróis em África. Posteriormente venho a saber que efetivamente foi um dos heróis da Batalha de Naulila. Ele contava muitas coisas e a partir daí foi que eu comecei a tentar descobrir. A primeira coisa que eu, como militar, pensei sempre era tentar descobrir a bandeira. Porque ele falava comigo e dizia-me assim: se eu tentasse ver onde é que estava a nossa bandeira, a bandeira que me acompanhou para a França, eu, se a pudesse ver, abraçava e beijava. E eu tentei, andei 5 anos à procura da bandeira do Regimento de Infantaria 20. Por felicidade, tive a honra de conhecer um indivíduo que, por acaso, também fez uma pergunta cá em Guimarães por causa de outra bandeira que foi para a Índia, em 1956. E, em face disso, eu venho a ter com ele, que era o alferes João Lopes, que por acaso trabalha agora na Casa da Memória. E foi ele que, a meu pedido, ele estava no Museu Militar, e por aquilo que eu sabia, por as pesquisas que eu andava a fazer, por intermédio do Coronel Pereira da Costa, que me forneceu um livro das bandeiras, eu daqui de Guimarães elucidava onde poderia estar. Até que um dia eu estava na praia, em junho de 2011, e ele telefona-me a dizer:
Sousa, o que é que você gostava de ter neste momento? Eu disse, gostava de ter saúde, gostava de ter dinheiro, gostava de ter muitas coisas. E mais nada. Eu, assim, no momento, não lhe posso dizer. E se você tivesse a bandeira ou o estandarte do Regimento de Infantaria 20? Eu disse-lhe que era uma alegria imensa poder tê-lo. E diz-me ele que o estandarte estava na frente dele, que eu tinha descoberto, passado 84 anos. Primeira coisa que descobriste foi, que não se sabia. Que não se sabia. Penso que foi a primeira, não sei se havia outras antes. Portanto, entretanto, tiveste de, mesmo que mentalmente, elaborar um método, fontes que te poderiam dar informação. Como é que... Ora bem, tentei saber onde poderia pesquisar. Tentei arranjar um livro do Coronel Quatro Flores, que trata de Guimarães, que é um testemunho vivo do que era, é o único testemunho vivo que há sobre o que era o Regimento de Infantaria 20, nos Passos de Bragança. E por aquilo que, ao se ler aquele texto, ao ler-se também o que o Raul Blandão diz do Passo de Bragança, vê-se que aquilo devia ser, na altura, devia ser um género de pocilga, sem condições absolutamente nenhumas. E a partir daí comecei a pesquisar. A internet forneceu-me certos determinados elementos. Depois, posteriormente, eu tentei descobrir, depois de saber e de ver certas fotografias, tentei descobrir onde poderia estar a lápide que foi posta no Paço dos Outros de Bragança. Ao tentar saber essa lápide, desconhecia-se o sítio onde é que ela se encontrava. Aliás, o blog do Dr. Amaro das Neves chegou a referir-se que se tinha perdido essa placa. E eu pensava assim, eu já vi essa placa em algum sítio. E então, um dia, pus-me a pé cedo, fui ao cemitério e vi lá a placa. A placa está lá, feita monumento, mas continua a ser uma placa. A partir daí comecei... No Talhão dos Combatentes. No Talhão dos Combatentes, que foi comprado pela Liga dos Combatentes 2 vezes para eles serem sepultados lá. A partir daí, eu tirei o nome dos soldados que estão lá, nome, posto, companhia, uns em África, outros na França, e a partir daí eu verifiquei muitas coisas. E então, uma das coisas que eu verifiquei é o seguinte: naquela placa estão 121 indivíduos que faleceram do Regimento de Infantaria 20. E depois de ter o livro do Coronel Mardel Ferreira, venho a saber que só no dia 9 de Abril, de 8 para 9 de Abril, só nessa noite morreram 557. O porquê desta diferença enorme em estar numa placa 121 e ter morrido 557? Então venho a saber o porquê. Toca a aeroporto, falei outra vez com o tenente João Lopes, que depois foi promovido a tenente, e estava no Museu Militar do Porto. E venho a descobrir que o regime anterior não queria dar uma imagem negra da situação militar que tinha acontecido. E então, no livro de ouro de infantaria, aparece esse 121. E foi por ali que eles puseram na placa. Outro pormenor que nos aparece é o seguinte: consta no jornal Comércio de Guimarães que no dia 9 de abril de 1921 ou 22, que foi colocada uma placa no antigo Liceu de Guimarães, no convento de Santa Clara. Eu nunca vi essa placa, mas indivíduos e estudantes mais antigos confirmaram a existência dessa placa. Onde estava o capitão Alfredo Guimarães, estava o capitão Vieira de Faria
e estava o alferes Januário Guedes. Essa placa desapareceu e não se sabe, vai-se tentar que essa placa seja recolocada, outra placa com esses nomes, no Liceu de Guimarães, que eram antigos alunos do Liceu de Guimarães. Outra coisa que se verifica é o seguinte: no livro do coronel Mardel Ferreira, refere que o regimento Infantaria 3, Infantaria 29 e o regimento de Infantaria 8, o estandarte deles foram condecorados numa primeira cerimónia e o general Tamagnino Barbosa ficou admirado do nosso de Guimarães não ser. Foi passado do corpo de e ficou admirado e disse que mais tarde poderia ser condecorado o nosso regimento. E eu pergunto, porquê é que foram os 3 anteriores e o nosso ficou posteriormente para ser condecorado? Não se sabe, há certas determinadas coisas que hoje em dia não se sabe bem o que se passa. Outra coisa que se verificou que é o seguinte: nesta pesquisa última dos soldados que ficaram prisioneiros na Alemanha, verifica-se o seguinte: é que há parte dos militares que morreram na Alemanha, há 20 soldados de Guimarães que morreram no cativeiro. Desses 20 que morreram no cativeiro, 5 ou 6 estão na placa, os outros não estão. Portanto, não se sabe absolutamente de nada. Okay. Portanto, continuaste na recolha. Continuei na recolha. Até que chegamos ao centenário e há alguns eventos relacionados com isso. E há aquele que, tanto quanto eu sei, tiveste um contributo muito razoável, muito grande até, que foi a exposição sobre a primeira grande guerra que houve no Arquivo Municipal. No Arquivo Municipal. Portanto, a diretora do Arquivo e a vereadora da Educação, eu falei-lhes porque elaborei um género de livro onde contava tudo, ou quase tudo, porque isso vai ser feito agora, vai ser acabado, e vai ser acabado em livro, o que se passava sobre o Regimento de Infantaria 20. Começámos a tratar, eu acho que só o ato dos soldados portugueses irem para a França já é um ato heroico. Porque eles, por exemplo, estiveram em França, estiveram a treinar-se em tantos. E em tantos o que é que foi aquilo? Dizem que houve o milagre de tantos. O que era o milagre de tantos? Juntaram meia dúzia de rapazes que viviam bem aqui na sua terra, pobre, mas viviam bem, e deram uma metralhadora, deram uma espingarda e fizeram-nos soldados. E eles foram totalmente atirados para a morte, porque não tiveram instrução nenhuma. Por exemplo, houve soldados daqui do 20 de Guimarães que num dos dias em que estavam a fazer o treino em tantos, foi a primeira vez que eles viram um avião, andava o avião a treinar para fazer ataques, descarregar bombas. Foi a primeira vez que eles viram. Que era comandante. Outros também foi a primeira vez que viram uma arma. Outros, por exemplo, nós tínhamos a arma que havia na altura. E, por incrível que pareça, o exército francês veio pedir a Portugal que lhe fornecesse peças de artilharia. Artilharia pesada que eles não como é que Portugal não tinha quase nada, como é que ia fornecer? Depois, quando viram... Mas tinha alguma coisa. Quando nós tínhamos a velha Mauser e aparece as primeiras metralhadoras que houve, portanto, as que a Inglaterra usava, eram todas fabricadas na América. Portanto, era a Vickers e a outra, não sei o nome, mas os franceses usavam as dele e eram de origem francesa. Quer dizer, nós fomos para lá. O próprio fardamento não se condizia com a situação que lá estava.
Tinha outras operações. Era de uma maneira, ele estava treinado em tanques de uma maneira, apareceu no campo da batalha noutro. A própria comida que lhes era fornecida não era condizente, porque eles estavam habituados a um género de comida e eles começaram a aparecer o que há hoje, mais ou menos, a comida plástica, que era as rações de combate. Eles não estavam habituados a isso. Fornecidas pelos ingleses. Não é? Fornecida pelos ingleses. Aliás, posteriormente, eu venho a saber e venho a tentar descobrir aquilo que ele me dizia, o Sr. Álvaro Machado, nos Estados ingleses, e então venho a saber que os nossos aliados ingleses fizeram-nos nas costas a tramóia. Foi quando eles elaboraram, juntamente com a Alemanha, o célebre mapa cor-de-rosa. A Alemanha ficava com uma parte que também queria ser uma potência ultramarina, e a Inglaterra ficava com outra parte. Porquê? Porque o nosso país estava pobre devido à ação da monarquia, da passagem para a República, e eles aproveitaram-se disso. Posteriormente, os ingleses... Foi uma das razões que levou o governo português a decidir entrar na guerra. Defesa das províncias ultramarinas. Porque antes de haver a declaração da guerra a Portugal, Portugal já estava em África a defender as duas províncias ultramarinas, que tinha Angola e Moçambique. Posteriormente, há outra traição feita pelos ingleses. É que quando as Forças Armadas americanas entraram na contenda, eles deixaram de transportar e de beneficiar os portugueses. Viraram-se para os americanos e começaram a fazer eles os transportes de tudo, e os nossos íamos a pé, íamos conforme calhava. A comida era conforme calhava. Já entraste numa das questões que eu queria pôr, que era a participação nossa já em França e no teatro de operações. Portanto, quanto à logística, disseste quase tudo, praticamente tudo. Mas depois, eles combateram e, pelo que se sabe, até pelos relatórios alemães, eram valentes, embora fossem muitos analfabetos. Sim, a maior parte eram analfabetos. Nem tinham, como disseste, a instrução e a formação nada. aquele tipo de guerra. Nada. Exceto cavar trincheiras, que eles isso sabiam. Sabiam. E muito bem. Portanto, há tudo isso, e depois há aquela que é uma questão estratégica, e que todos os conhecimentos militares sabem, é que há um tempo durante o qual os soldados combatem, fazem tudo muito bem, mas depois começam a decair. E nessa altura são rendidos. Mas que não aconteceu com o nosso. É que há um pormenor que os alemães já deviam ter uma logística bastante grande e deviam ter observadores bastante grandes na nossa zona, porque no dia em que houve a Batalha de Laliz, era precisamente nesse dia que era para ser feita a substituição dos soldados portugueses. E os soldados portugueses estavam muito aborrecidos, porque a maior parte dos oficiais não estava. Não havia. Os soldados portugueses eram os únicos que não eram substituídos da frente de combate. Chegaram a estar na frente de combate 12, 13 e 14 meses, sem ser substituídos. A própria maneira de ser dos ingleses eram arrogantes para com os nossos. E os soldados portugueses estavam muito aborrecidos por causa disso, e os próprios oficiais portugueses eram contra a intervenção militar, mas foram obrigados a ir, porque o governo e a nação obrigou-os a ir, que eles não queriam ir. Portanto, essa e outras questões que vai referir a seguir explicam o desaire do 9 de Abril. Não foi por acaso. Não foi por acaso, não. Por ali. A Alemanha viu os ingleses que também desvaneceram os flancos. E também há um pormenor.
é que o próprio dia 9 de Abril foi benéfico para o ataque, porque estava nevoeiro e os nossos soldados não sabiam se eram eles que estavam a atacar, e certamente houve alguma situação em que os nossos próprios soldados mataram os próprios colegas, que não sabiam nem sabiam nada. Aliás, do relatório do 9 de Abril, refere isso tudo o que a gente pode deduzir, porque havia várias questões, diz, em resumo, conclui-se que tanto o estado físico como o moral das tropas que guarneciam o setor português no campo de Abril se achavam de precárias condições. E havia várias condições. Uma delas, uma longa permanência na frente. Era uma das causas. A segunda causa era a extrema redução dos efetivos e a falta de quadros. A maior parte dos oficiais em que eles confiavam tinham baixa médica. Outros estavam de férias. E os nossos não tinham. A terceira questão era... Os alemães até sabiam disso. Sabiam disso tudo. A terceira questão era a questão das licenças de campanha. Concediam aos oficiais e não concediam aos soldados. A quarta era as licenças, foi considerada agravada pela falta de oficiais que foram de licença. O quinto era, entre as tropas correu o boato em que confiaram até uma certa altura de que todos seriam rendidos até o fim do ano em França. Não foram, porque diziam que vinha de Portugal de maior reforço e não vieram. Depois a leitura dos jornais portugueses, sem o menor escrúpulo e com consentimento da censura, porque depois foi criado o Serviço Postal Militar e foi criada a censura. Tudo que se mandava para lá, eles não sabiam. E o objetivo era que eles não divulgassem Não divulgassem as questões de guerra. E o sétimo ponto era a pouca energia e força moral de um grande número de oficiais. Depois, há aqui o pormenor que é este. Sobre a Infantaria 20, o que é que eles diziam? As tropas estão cansadas e doentes, nunca pode considerar-se bem. Nestas condições, se encontra o Batalhão de Infantaria número 20, então cansados, por tendo feito campanha recente em África, é que foram militares que vieram da África, não pararam e foram para a França e lutaram novamente. Portanto, se eles estavam cansados de um lado, ainda pior ficaram lá. Só aqui um pormenor que é importante, é que na altura em que eles iriam sido rendidos, houve uma mudança política em Portugal, foi quando o Sidónio Paixo foi morto. Ok, portanto, relativamente ao 9 de Abril, também já está o essencial, é isso. Quer dizer, foi uma derrota, mas... consentida. Não foi consentida. Foi natural. Houve uma série de pormenores que levaram a que eles não tivessem a capacidade de combater que tinham. Ora, não tiveram qualquer tipo de reação. Ok, muito bem. Então, como é que te impressionou em tudo isto que estudaste? O que mais me impressionou foi a facilidade com que as nossas tropas foram lá para fora, as condições desumanas em que elas lutaram, o encobrimento de muitas situações que não se transmitiram, os próprios combatentes não transmitiram à própria família aquilo que lá passaram. Porque eu, neste caso, vejo que tenho contactado várias pessoas descendentes de combatentes e pedem-me a mim para falar porque não sabem, porque não tiveram ocasião de falar, nem os familiares contactaram, disseram nada sobre eles. Não foi só isso. Portanto, isso é um facto, está até registado, é histórico, que os militares do Regimento de Infantaria 20 foram excepcionais.
Forças, sim. nas Aliás, operações. aliás, por incrível que pareça, quando foi do 13 de março, há um louvor feito ao Regimento de Infantaria 20, que está em Braga, na casa de uma senhora, que ela forneceu-me o diploma, o louvor que o Batalhão de Infantaria 20 teve, que foi de 12 de março de 1918. Foi o primeiro grande combate que Guimarães, o 20, teve. A partir daí, pouca coisa se soube, porque tudo o que era relativo ao 20, tudo ficou abafado. Não se sabe, não sei o porquê. E foi um dos motivos, porque eu ouvia falar no 14, no 15, no 19 e no 20 não aparecia. E então, agora o que eu vejo é o seguinte: neste acesso que tive aos documentos do Comitê Internacional da Cruz Vermelha Portuguesa, internacional, em que deu acesso a todos os prisioneiros, no dia 8/9, morreram 557 do nosso regimento, dados fornecidos pelo general Gomes da Costa no seu relatório. O restante, 98% dos militares que ficaram, foram todos presos para a Alemanha. Estiveram em cativeiro durante um ano e tal. Desses que foram, 20 de 20 morreram em cativeiro. E para cá não veio nenhum. Não por lá. Mais tarde o regimento foi condecorado, tanto quanto eu sei. O regimento foi condecorado no dia... E depois, a partir daí, quase que parece que passaram uma esponja. Não esquecer que há questões políticas por trás disto. Houve e há questões políticas por trás disto. E o que se verifica é o seguinte: houve fornecimento de projetos para se fazer um monumento, aos mortos da Primeira Guerra Mundial. Há projetos entregues na Câmara, e o que é de mais admirar é que um antigo Presidente da Câmara, que foi combatente na Primeira Guerra Mundial, nunca teve o poder de se construir nada em memória. O que me levou, em fevereiro de 2014, a apresentar uma proposta na Câmara de Guimarães. Até hoje não tive resposta, e foi no dia da inauguração do 9 de Abril, na Casa da Memória, que eu apresentei a proposta da atribuição da Medalha de Ouro a todos os intervenientes do Regimento de Infantaria 20, quer em África, quer na Europa. Porque não é só por eles terem morrido. Bastou a deslocação e o trabalho que eles tiveram, os momentos horríveis que eles tiveram para a atribuição da medalha. É mesmo heroísmo. Sabe-se que o regimento era muito querido aqui da população, só que, a determinada altura, foi encerrado. Foi encerrado. E apesar de haver a promessa de vir para cá outro regimento, que era o Cavalaria 6, nunca mais veio. E há uma das coisas que, na minha pesquisa que eu fiz, nos documentos e no diário do Capitão Silvestre Barreira, está lá o único documento que diz porque é que o Regimento de Infantaria 20 foi extinto. Portanto, Salazar extinguiu, ou mandou extinguir, porque diz o diário do Capitão Silvestre Barreira. No dia 28, portanto, pelas 6h30, o movimento revolucionário militar, chefiado pelo general Gomes da Costa, que para tal fim
veio para Braga em 27. Fui convidado para entrar neste movimento. Nem na noite de 27 recusei-me, bem como todos os oficiais de Infantaria 20. Recusa que todos mantiveram até final, exceto o Capitão Machado, Tenente Matos e Alferes M. Pinheiro, que por motivos de última hora foram levados a aderir. Foram Levados a aderir. Ora, portanto, o regimento de Infantaria 20, todo o o regimento não aderiu ao 28 de maio e por causa disso o regimento foi extinto. Outra coisa que eu tentei procurar e que descobri, porque com a ajuda de pessoas no Estado-Maior do Exército e do Museu Militar, descobri a canção da Brigada do Minho. Descobri também a canção de Infantaria 20. Tudo pode ser verificado. Já foi tocado. Cá, a canção da Brigada do Minho foi tocada no dia da inauguração da exposição no Arquivo Municipal Alfredo Pimenta. Muito bem. Okay. Para além de tudo isto que estivemos a conversar, tens algum pormenor que tenha passado e seria importante referir? Ora bem, neste momento estou a acabar a compilação de todos os elementos. Penso que sobre o Regimento de Infantaria 20 poderá não haver mais nada, só há um pormenor que eu preciso saber. É o quadro efetivo de elementos que foram para a França quando da Primeira Guerra Mundial, porque há certos determinados números que são divergentes. E isso, o próprio Estado-Maior, o próprio Museu Militar, o Arquivo Militar é capaz de não ter dados para fornecer sobre isso. Portanto, se eu conseguir apurar a certeza do número efetivo dos batalhões, será uma das coisas que eu estou a ultimar. Agora, por fim, poderá surgir qualquer coisa que me escape. De qualquer maneira, o que se realizou aqui em Guimarães relativamente a este acontecimento histórico da Primeira Guerra Mundial e da participação do Regimento de Infantaria 20, satisfez-te? Satisfez, porque isto foi um alerta para a população de Guimarães, que tenho a certeza absoluta que ainda não entrou no seu consciente a valia que tinha o Regimento de Infantaria 20, a ação que ele teve em França, a ação essa que há outro pormenor que é preciso de referir, é que quando foi que houve saída? Não, quando houve como é que se chama? Em França, quando houve na avenida no desfile militar que houve, no desfile dos vencedores, no dia 9 de abril, os próprios ingleses não queriam que as tropas portuguesas entrassem. E foi por intermédio de um oficial francês que obrigou a que as nossas tropas entrassem também no desfile militar dos vencedores, que eles não queriam. Sei lá porquê. Ok. Pronto. Se entretanto houver mais necessidade de esclarecimento, nós estamos disponíveis. E logo que eu possa acabar o trabalho que meti ombros a fazer, eu penso que irei dar conhecimento
para que Guimarães fique a saber do trabalho inédito sobre este grande feito que Guimarães teve além fronteiras.